Sabe quando você está naquela situação que é bem difícil, bem complicada, e chega uma pessoa conhecida sua que gosta de você, que quer te ajudar, e fala a seguinte frase: fica tranquilo, tranquila, vai dar tudo certo. Seja positivo, pense positivo. Agora, como que a gente vai agir dessa forma se ao longo do dia acontecem diversos acontecimentos que não são positivos para nós? Como que nós cultivamos essa mentalidade positiva frente a um mundo que está cada vez mais caótico? Bom, no vídeo de hoje, pessoal, eu resolvi fazer essa reflexão aqui com vocês para mostrar como que eu percebi ao longo desses quase 40 anos uma diferença que ela parece ser sutil, mas ela é uma diferença bem significativa entre essas duas frases, que são ser positivo e pensar positivo. Tá? Existe uma grande diferença que pode parecer pequena, mas existe uma grande diferença entre elas duas, e é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje, tá bom? Fala pessoal, belezinha? Como vocês estão? André aqui na área para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje ele é mais uma reflexão, que na verdade é uma continuação que vai se complementar com o último vídeo que eu postei aqui, então eu vou deixar ele para vocês maratonarem no final desse vídeo, pessoal, que é a respeito de como que a gente mantém uma mentalidade positiva frente a um mundo cada vez mais difícil. Então, esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, pessoal, ele foi baseado na leitura de 2 livros, tá? Primeiramente, esse livro que é o Inteligência Positiva e esse aqui é o Poder do Hábito, tá? Ser positivo é algo extremamente mais difícil do que pensar positivo, tá? Quando você é uma pessoa positiva, quando você acredita de fato que as coisas vão acontecer, elas de fato acontecem, ou pelo menos elas tendem a acontecer de uma forma muito mais fácil de quando a gente simplesmente pensa positivo. Né, pessoal? Por quê? Porque isso nada mais é do que um hábito. Né? Imagina que os hábitos eles são criados como uma forma sucessiva de acontecimentos. Tá? Então, quando algo negativo acontece, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente para e não realiza aquilo, ou a gente enfrenta isso, vê como uma dificuldade, mas algo a se superar. Né? Então, quando a pessoa ela é positiva, quando ela pensa positivo, todas as coisas na vida dela fluem. Né? Então, ela sempre vai acreditar nela mesma. Então, isso é uma questão de confiança, né? A questão da pessoa se conhecer, da pessoa saber quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes, o que ela pode fazer para melhorar, o que ela já tem de bom que ela pode continuar melhorando. E quando você pensa positivo e você não é uma pessoa que tem essa mentalidade, é extremamente difícil você pensar dessa forma. Né? É a mesma coisa, por exemplo, que você falar para uma pessoa rezar quando a pessoa não entende o que é ter fé. A pessoa não sabe nem por onde começar, a pessoa não sabe como que ela vai se comunicar direito, por onde que começa a reza, enfim. Então, é algo que é extremamente difícil quando você é uma pessoa que já tem os seus traumas, você é uma pessoa que já tem a sua maneira de pensar, né, pessoal? Mas tudo isso dá para você reconfigurar, tá? Essa é a ideia aqui desse vídeo, por isso que ele se conecta com o outro vídeo que eu fiz aqui para vocês, que é a questão da gente acreditar cada vez em nós mesmos, né? E a gente se conhecer, tá? Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem a sua vivência, e somos únicos por conta disso, né? Somente você sabe o que passou na sua vida, somente eu sei o que passou na minha. Mas é o que eu falei, nós temos 2 opções, que é isso que fala esse livro Inteligência Positiva. Né, pessoal? Nós temos dentro de nós diversos sabotadores que vão tentar fazer com que a gente não realize aquilo que vai nos engrandecer. Né? E cabe a nós identificá-los, saber quem são esses sabotadores, né? De que forma que eles agem internamente conosco, né? Entender quem são, quando vieram, por que vieram, né? Normalmente eles vêm, como eu falei, por conta de traumas, por conta de dificuldades que nós passamos, e eles se usam disso que aconteceu conosco na nossa vida como uma desculpa de que eles estão nos protegendo, tá? Só que na verdade, quando a gente cria essa casca,
quando a gente cria essa armadura em nós, que normalmente são armaduras, cascas que a gente já cria desde lá da nossa infância, a tendência é que essa casca ela perdure até a vida adulta, pessoal. Então, é muito importante que a gente saiba identificar quais são, né, esses sabotadores. Porque normalmente quando a gente sabota ou a nós mesmos, ou a gente sabota colocando a culpa nos outros, ou colocando a culpa nas circunstâncias. É isso que diz o livro, né, pessoal? Então, quando a gente acredita que as coisas acontecem conosco porque nós não temos sorte, ou simplesmente porque a gente não merece, é esse sabotador que está conversando conosco, tá? É ele quem está tentando tomar rédea dessa situação. É ele quem não está deixando você superar essa adversidade, tá? E é tudo uma questão, né? E aí também tem a ligação com o livro O Poder do Hábito, que esse foi um hábito que foi criado na sua vida, né? Você criou esse hábito de você ou se esquivar do problema, né? Ou de você achar que você não é capaz, tá? Mas um hábito, como que ele vai ser substituído? Quando você fizer um novo hábito, tá bom? Então, se você se sentir capaz, se você se sentir confiante, se você se conhecer, a chance de você ser confiante, de você conseguir realizar tudo aquilo que você não conseguia, vai ser muito maior, pessoal. Por isso que é extremamente difícil quando você fala algo que a pessoa não consegue realizar, né? Quando você não é uma pessoa positiva, é extremamente difícil quando você vê algo do tipo, e isso acaba deixando a gente até mal, né? Porque a gente sabe que a pessoa está tentando nos ajudar, e a gente não sabe como que a gente como que a gente vira essa chave. Né? E como que a gente vira essa chave? Bom, a gente vira essa chave enfrentando esse problema, né? Entendendo que ele existe, entendendo que é uma adversidade, mas que é algo que pode ser superado, né, pessoal? Então, esse vídeo ele tem muito a ver com o vídeo que eu falei de sorte e de confiança, né, pessoal? Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais confiante nós ficamos, mais a gente consegue superar os obstáculos da vida, né? Então isso é algo que eu demorei muito tempo para aprender, né? Pode parecer um clichêzão falar isso, mas é realmente isso, né? Quantas pessoas que a gente conhece, que elas são extremamente confiantes e parece que tudo ao redor delas acontece. Isso por quê? Porque elas treinaram, né? Elas sempre foram estimuladas, então vai depender do meio que ela viveu, né? De tipos de estímulos que ela recebeu, mas ela também incorporou isso dentro dela, né? Agora, se você, assim como eu, ao longo da sua vida, você foi se colocando para baixo, se você tem uma baixa autoestima, né? Se você se compara muito com os outros, isso faz com que a sua régua fique muito lá em cima e você acaba não se valorizando, pessoal. Então seja você cada vez mais, se conheça, né? Saiba quem você é. Eu acho que é extremamente importante a gente fazer essa reflexão, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe quais são os nossos pontos fracos e os fortes e o que a gente tem para melhorar. E entender que nós estamos aqui sempre para melhorar, para sermos pessoas melhores. Então ser positivo tem muito a ver com isso, é uma questão de hábito, é uma questão de mentalidade, tá, pessoal? Uma pessoa que ela é positiva, é uma pessoa que sempre vai pensar que ela pode superar. É uma pessoa e não só isso, tá? Não é só a questão do pensar. A pessoa que é positiva, ela age, né? Ela faz acontecer, né? Ela não fica simplesmente pensando, esperando que algo vá cair divinamente do céu no colo dela. A pessoa que é positiva é aquela pessoa que vai fazer tudo acontecer de forma que aconteça realmente de forma positiva. Então, pessoal, esse vídeo foi feito aqui para você que sabe, que luta diariamente, que sabe que a vida não é nada fácil, né? E que a gente precisa entender, né, como que a nossa mente funciona, entender que existem esses sabotadores, que esses sabotadores eles existem, estão dentro de nós, né? E a nossa maior luta sempre será essa luta interna que nós temos conosco. Mas eu tenho certeza, pessoal, que se eu conseguir, né, se eu estou conseguindo lidar com esses sabotadores internos, eu tenho certeza que você também vai conseguir, tá? Por isso que eu indico muito a leitura desses dois livros para vocês, tá, pessoal? Eu vou mostrar novamente, né, que é a Inteligência Positiva, certo? Esse daqui que já é um pouco mais conhecido, muita gente já leu, que se chama O Poder do Hábito.
Tá bom, pessoal? Então, fica aqui essa reflexão para vocês, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para vocês. Mas coloca aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou, como que para você essa questão de ser positivo, quais as dificuldades que você possui em ser positivo no seu dia a dia. Coloca aqui porque com certeza a sua história, ela pode não ser a mesma, é uma história única, mas ela pode ser uma história muito semelhante à de alguém. Então, quando a gente gera essa conexão, quando a gente vê que um grupo de pessoas passa por situações semelhantes às nossas, a gente acaba gerando uma certa força interna, né, pessoal? Essa conexão que faz com que a gente realmente se conecte e tente melhorar. E esse é o objetivo aqui do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, pessoal? Se você gostou, deixa esse like, se inscreva aqui no canal, que é muito importante para que esse conteúdo chegue para cada vez mais e mais pessoas, tá certo? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.